Eu sou teatro do oprimido. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos e todes que estão aqui presentes. Eu me chamo Fernanda Dias, eu sou carioca, vivo aqui na cidade do Rio de Janeiro e eu sou atriz, trabalho com danças negras, e hoje eu estou aqui, primeiro para celebrar esse momento tão importante da gente estar vivo, né? Nesse momento de pandemia, estar vivo é um motivo de celebração. Depois eu estou aqui porque nós que eu digo porque outras pessoas vão entrar aqui já já nessa conversa, outras pessoas junto comigo estão participando da Mostra Internacional de Teatro do Oprimido em Moçambique, que está acontecendo entre 12 e 16 de julho de 2021. Então, eu quero muito agradecer por a gente estar podendo participar aqui desse momento tão importante. E eu tenho aqui na minha companhia pessoas maravilhosas que vão poder fazer assim uma fala muito significativa sobre a temática que a gente está conversando hoje. Nós vamos também apresentar hoje aqui 3 espetáculos, onde a gente vai poder conversar um pouco sobre essas 3 obras. E essas 3 obras, existem pontos muito importantes que a gente queria chamar vocês para discussão. Então, a gente tem um fragmento do espetáculo Suspeito, do grupo Cor do Brasil, um fragmento do espetáculo Me Editar, que é o espetáculo da Cláudia Simone. Cláudia Simone, que nesse momento está na França, é uma coringa internacional do Teatro do Oprimido e do Teatro das Oprimidas, mas ela vai se apresentar para vocês. E também tem um fragmento do outro espetáculo que é chamado Doidinho para Trabalhar, do grupo Pirei na Cena, ao qual Alessandra Conceição, que vai estar com a gente hoje, Cláudia Simone, que eu já falei, e Cachalote Matos trabalharam nesse espetáculo. Bom, não vou ficar me alongando muito, então vou trazer aqui os nossos 3 convidados e a convidada para a gente poder bater um papo aqui hoje. Então, a gente tem primeiro Cláudia Simone, a gente tem também Cachalote Matos e Alessandra Conceição. Então, eu quero sublinhar que Cláudia Simone está na França, Alessandra Conceição e Cachalote Matos e eu estamos no Brasil. A internet tem isso, né, gente? Ela, em muitos caminhos, ela não é utilizada para uma coisa boa, mas ela tem o seu lado bacana, né? Que ela está podendo unir esses países de alguma maneira. A gente queria estar juntinho, se abraçando, mas nesse momento a gente não pode, então a gente está junto aqui nessa tela. Bom, não vou ficar me alongando muito. A gente vai ter também aqui um outro convidado, que é o Richard Cubana, que deve estar chegando por aí em algum momento, para compor aqui essa gira da nossa conversa. Então, eu vou agora sair um pouco de cena, vou ficar aqui também, mas vou deixar nossos convidados se apresentarem e falarem um pouco das suas experiências e fazerem falas pontuais sobre esses 3 espetáculos que eu falei. Então, com vocês, a gente começa, então, se eu não estou enganada, a gente começa pelo cachalote? É isso? Poderia até ser, mas antes eu vou chamar a Cláudia Simone para dar um panorama geral sobre saúde mental e negritude e esse cruzamento que é tão importante para a gente. Cláudia. Olá, queridos. Olá, todas, todos e todas que estão assistindo essa live, essa conexão direta, né? Então, Brasil, França e Moçambique, porque a gente está conversando com a 9ª Mostra Internacional de Teatro do Oprimido em Moçambique, que nós temos o prazer de compartilhar nossas experiências
com Teatro do Oprimido e Teatro das Oprimidas. Obrigada, Fernanda, por ser a mediadora dessa conversa, de propiciar que a gente, através da negritude que nos atravessa, possa partilhar essa experiência que vai de além-mar e que veio, na verdade, de séculos. Eu estou muito feliz com essa possibilidade, que faz parte da contradição do que é ser negro, negras e negres na diáspora. Contradição por quê? Porque a gente está aqui falando de um tema que é um tema muitas vezes doloroso, muitas vezes cruel para a gente. A gente está falando de racismo e saúde mental. Mas a contradição, ao falar desse tema, nos aproxima de algo que é muito precioso para a gente, que é a utilização da arte como possibilidade de liberdade. Liberdade das amarras que foram impostas ao nosso corpo, à nossa história, ao nosso povo, pela história de colonização do povo brasileiro, de colonização do corpo preto em diversos países e também mundo afora, né? Como a gente está falando. Eu estou aqui na França porque vim para cá, o Teatro do Oprimido me trouxe para cá, uma conexão na França, para fazer aqui também Teatro do Oprimido, participar de Teatro das Oprimidas, da Rede Internacional Madalena. Em todo lugar, esse corpo intervém na busca incessante de ocupar o lugar que é de direito para a gente. E que lugar que eu estou falando? Um lugar de produtora de arte, produtora de conhecimento e produtora de transformação social. Por isso é lindo ver essa tela com meu amigo, amado, parceiro, Alessandro Conceição, que está nessa luta pela transformação social, de um outro mundo possível, na saúde mental, no Teatro do Oprimido, em todos os lugares que esse corpo preto intervém. E é lindo a gente ver essa tela assim com você, Alessandro, podendo partilhar sua larga experiência de vida nesse processo de enegrecer o mundo que a gente tem. Também é maravilhoso estar com o Cachalote Matos, esse cenógrafo importantíssimo, mestre das artes cênicas, que faz com que a gente possa produzir uma estética preta a partir da imagem que atravessa a nossa retina e possibilita diálogos. Mais um pouco caminhando nessa trajetória, é muito importante situar esse momento histórico que a gente está, histórico no sentido do teatro do oprimido, do teatro das oprimidas, porque a gente faz parte do projeto Teatro das Oprimidas, do Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, onde vocês estão aí, ó, abraço para todas, todas e todas que estão vendo. Esse projeto é financiado pela Petrobras, pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto que tem uma concepção e também tem corpos que fazem enriquecer a diversidade da luta que a gente vem desenvolvendo há mais de uma década para enegrecer, mulherizar e diversificar a linguagem artística que nos toca, ou seja, o teatro do oprimido e o teatro das oprimidas. Para focar diretamente no nosso tema, que é saúde mental e racismo, a gente escolheu trazer para a cena, para a tela, na verdade, os espetáculos de teatro do oprimido e teatro das oprimidas que abordam esse tema. Abordam esse tema por quê? Que conexão tem racismo e saúde mental? A primeira pergunta que a gente pode se fazer é quais são os corpos que fazem parte dos manicômios. Nesse caso, especificamente, dos manicômios brasileiros. Isso é uma pergunta para a gente. Esses corpos têm conexão com os corpos negros da população brasileira? Esses corpos têm conexão com as comunidades que hoje estão sendo ocupadas pela polícia na nossa sociedade? Esses corpos têm conexão com as balas achadas do Rio de Janeiro, dos estados do Brasil e também de mundo afora? O que o genocídio da população negra brasileira tem a ver com a saúde mental? Será que o enlouquecimento que atravessa boa parte da nossa população
ele é produzido ou faz parte desse corpo negro que foi roubado, retirado, foi sequestrado em África e trazido para o Brasil. O que a gente quer discutir e partilhar com vocês é que a nossa experiência no Brasil, enquanto negros e negras brasileiras, diz que este processo de adoecimento da saúde mental da população negra não está desvinculado de um processo, de um projeto societário. Um projeto societário que está ligado lá atrás daquela história que a gente já conhece, que é uma história de colonização. A história de colonização que no Brasil subalternizou os corpos negros, identificou esses corpos como não humanos e disse que lugar esses corpos deveriam ocupar na sociedade brasileira. No Brasil, as mulheres negras ocupam a base da pirâmide social. São essas mulheres que estão nos trabalhos mais subalternos, de mais menor remuneração, muitas delas quase sem nenhum direito. A gente pode citar muito abertamente o caso das empregadas domésticas, que há pouco tempo, depois de 85 anos de implementação da carteira profissional de trabalho, conseguiu ter o seu direito ao fundo de garantia. Direito esse hoje questionado, aviltado pela classe branca brasileira. Esse racismo que nos atravessa econômica, culturalmente, socialmente, tem uma proposta de manutenção do privilégio da classe branca brasileira. E o que o teatro do oprimido e o teatro das oprimidas tem a ver com isso? É uma pergunta também que deve ecoar na nossa cabeça. Por que pretos, pretas e pretas das comunidades escolheram essa linguagem artística para reivindicar direitos? O que tem de diferente nesse fazer artístico que permite que esses corpos ocupem lugar de protagonista dentro da sociedade brasileira? E em outros lugares, como a gente está falando diretamente para a Mostra de Teatro do Oprimido, em Moçambique, com certeza a gente vai refletir sobre o impacto do racismo na subjetividade, sobre o impacto da gente sair do lugar pré-estabelecido para esse corpo dentro de uma sociedade que diz que o modelo de poder, que o modelo de construção de conhecimento é o modelo do homem branco europeu. Essa pergunta nos atravessa em todos os continentes, em todos os países. E que resposta nós queremos dar quando o nosso lugar de humanidade é negado em todas as áreas do conhecimento? Aqui a gente vai falar de teatro do oprimido e teatro das oprimidas. Eu podia me aprofundar mais na política de saúde mental brasileira, que tem como lema por uma sociedade sem manicômio. Aprofundar nesse tema significa que esse lema não é só uma bandeira para ser agitada, mas esse lema contesta radicalmente a sociedade capitalista que sempre explorou e segue explorando os nossos corpos. Esse lema questiona o sexismo, esse lema questiona o racismo e esse lema propõe uma sociedade diferente para todos e todos os seres humanos. Essa é a política de saúde mental que a gente discute. Essa é a política de saúde mental que eu defendo no Brasil e fora dele, porque o nosso corpo, como artista, viaja em diversos continentes fazendo as discussões estéticas que para a gente é muito necessária. E falando de discussão estética, eu vou convidar meu amigo Cachalote, que vai falar de um dos primeiros processos de discussão estética que a gente teve a partir do grupo Pirei na Cena, que é formado por usuários de saúde mental, simpatizantes da luta antimanicomial, familiares, e que não foi por acaso que esse grupo foi criado por uma mulher negra, ou seja, eu, Cláudia Simone, dos Santos Oliveira, e que teve 3 coringas negros, Alessandro Conceição, que está aqui com a gente na tela, e Eloana Carolina Gentil, que hoje é a coringa que está à frente desse grupo que movimenta tantos corpos negros em direção ao bem viver.
Então, eu passo a palavra para o nosso companheiro Cachalote, para a gente seguir na nossa conversa. Quem tiver perguntas, quem tiver questionamentos, a gente está aqui, pode fazer, que a gente tem o maior prazer em responder. É com você, Cachalote. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com todo mundo, né? Com essa bate-papo, com essa mesa maravilhosa. Alessandro, Fernanda, Richard, Cláudia. Só tenho a agradecer. Então, como Cláudia bem disse, eu sou cenógrafo, venho ao longo do meu processo pesquisando estética e agora, mestrado e doutorado, eu tenho me interessado em pesquisar estética negra na cena. E fico pensando o quanto essa relação está imbricada com o corpo negro. E pensar, né, como Cláudia disse, esses corpos que estão nos manicômios, esses corpos que estão aprisionados, né? Então, não dá para se pensar uma estética negra sem o corpo negro presente, porque é impossível nossos corpos não ser lidos, né? E eu contribuí dentro dessa estética com esses 3 espetáculos que a gente vai apresentar na Mostra de Moçambique. Então, é o Meditar, o Doidinho para Trabalhar e o Suspeito, do Coletivo Cor do Brasil. Só que eu venho falar especificamente hoje sobre essa proposta estética do espetáculo do Pirei na Cena. Então, é um processo colaborativo a partir da estética do oprimido. Então, o que é a estética do oprimido? A estética do oprimido é uma possibilidade de se pensar a partir da visão do oprimido, a partir dos canais estéticos, da palavra, da imagem, do som. Mas não só a partir da estética do oprimido, também a partir da estética das oprimidas, como a gente cria esse processo estético para se livrar do meio dominante. E a gente fez esse processo com o Grupo Pirei na Cena, de investigar qual seria a imagem da cena do Pirei. E aí a gente traz para esse espetáculo, né, uma ideia dessa supermedicação. Então, enquanto estética, a gente cria uns potes grandes, né, que a doutora fala, olha, você tem que se medicar, você tem que se medicar, né? E faz questionamento assim, doido pode trabalhar? Então, são perguntas que a gente faz. Doido tem direito de trabalhar? Doido tem direito a estar em convívio comum na sociedade? E acho que é legal para a gente debater, a gente projetar um pedacinho do vídeo, né? Apesar de o vídeo vai estar inteiro na mostra de teatro em Moçambique, mas aqui para o nosso bate-papo, eu separei um pedacinho que eu queria compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha? Vou projetar aqui. Todos estão vendo? Eu melhorei muito, porque eu era muito nervosa, brigava com todo mundo. Irmã Maria da Glória, essa Maria das Graças, essa Maria da Silva. Nós assistiu ao teatro. A importância dessa participação da Lúcia Priscila nesse teatro que vocês Pirei na Cena foi uma coisa que não tem nem como explicação. A melhora dela foi sensacional. Não esqueça de tomar o seu remédio de manhã, à tarde e à noite. Tudo isso, doutora Dória? Faz parte do seu tratamento. Eles viviam sempre, ela estava sempre dando, assim, ficando nervosa, sempre tomando injeção, às vezes precisava ser internada. E depois que ela começou a participar nesse grupo de vocês, foi sensacional. Foi coisa que, e não sei se vocês vão entender, melhorou da água para o vinho. Tem problema? Tem. Fica nervosa? Fica. Mas diminuiu 100%. Eu sou um médico de vocês, famoso
grande. Especialista. Então, um trechinho do espetáculo, dirigido aí pelo Grupo Pirei na Cena. É um processo colaborativo que eu, junto com o grupo, a gente vai testando, pensando em dividir os meios de produção. Então, eles construíram os objetos de cena, o figurino, pintaram o figurino, construíram as cadeiras da cena, pensaram esteticamente sobre o espetáculo e a gente foi aprofundando nessa imagética para poder dar conta do que eles queriam falar. Então acompanhe aí no festival que o espetáculo vai estar na íntegra e vocês podem ver toda essa relação sobre o espetáculo. Muito obrigado, gente. Obrigada, Cachalote. Obrigada, Cláudia, por ter feito essa belíssima e potente introdução. Acho que a sua fala realmente nos traz muitos questionamentos, né? Essa coisa esse caminho de se utilizar a arte como um remédio. Acho que nem poderia chamar de remédio, mas como uma estratégia de amenizar todas essas questões, amenizar minimamente essas questões que são tão pesadas e tão duras tanto para o usuário de saúde mental, quanto para quem ainda não acha que está usuário de saúde mental, porque eu fico pensando que no tempo de hoje, o tema saúde mental deve ser um tema que tem que estar em todas as esquinas, né? Porque eu acho que quem se encaixa, acho que todo mundo está se encaixando nesse processo, claro que em níveis e graus diferentes, mas eu penso que cada um se encaixa um pouco nesse cenário aí da saúde mental. Então, acho que a sua fala realmente traz aí muitos questionamentos para a gente poder pensar cada vez mais sobre esse tema. Cachalote, também quero agradecer, já que de antemão você ter passado aí um fragmento desse vídeo para a gente poder assistir. Depois eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é trabalhar com esses atores, né, no sentido de como é que é esse processo dessa construção. Eu digo essa construção física mesmo, né? Eu vi que tem ali uma peruca que deve ter sido comprada, mas esses elementos que são feitos de forma artesanal. E quando eu digo artesanal, não estou querendo diminuir por colocar esse nome, eu estou dizendo ser feito de forma manual pelos atores e por você, que é um profissional da cenografia e da imagem, que consegue capitanear essa galera de alguma maneira, né? Capitanear, mas também trocar com eles, dando e recebendo um pouco de conhecimento. Obrigada. Agora, Alessandro, que vai trazer aqui uma fala sobre o espetáculo Cor do Brasil, que, aliás, eu queria dizer que é um espetáculo também que eu faço parte, e é um espetáculo que... Bom, Alessandro vai falar que espetáculo é esse. Então, Alessandro, que é a Coringa do Teatro do Oprimido, está lá no Rio de Janeiro. Alessandro Conceição, agora eu queria que você pudesse compartilhar um pouco da sua contribuição para a gente nesse sentido de pensar o racismo e costurando para chegar no espetáculo Cor do Brasil. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cachalote. Gente, um prazer imenso estar aqui nessa mesa, um prazer imenso estar nesse evento, participando novamente de uma ação com o Centro de Teatro do Oprimido de Maputo. Parabéns pelos 20 anos de atividade, CTO Maputo. Aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, o CTO está celebrando 35 anos de existência, o Centro de Teatro do Oprimido do Brasil, aqui no Rio. 90 anos esse ano completou, né, Augusto Boal, no último 16 de março, 90 anos desse grande mestre para a gente, e 50 anos do método, né, que é pela ação, 1971, assim, 50 anos de Teatro do Oprimido. A gente está celebrando essas datas tão importantes para a gente. Bom, gente, muito prazer, como já dito, eu sou Alessandro Conceição. Nesse momento eu estou em Niterói. Niterói é uma cidade bem perto do Rio de Janeiro, do outro lado da Baía de Guanabara. É uma cidade
que tem esse nome, né, Niterói, dos povos originários aqui do Brasil, que quer dizer água da fonte, que vem de Itororó, Niterói, água da fonte, ou águas de difícil acesso, como as pessoas brancas colocaram, mas aí é uma outra história. E, por ser próximo, eu trabalho no Centro de Teatro do Oprimido do Rio, faço parte dessa equipe desde 2006. Eu comecei com o Teatro do Oprimido em 2001, no grupo de Teatro do Oprimido Pirei na Cena, dentro de um hospital psiquiátrico. Eu precisava trabalhar, então, convite da Cláudia Simone, essa que está aí dividindo tela, eu fui para esse grupo e transformou a minha vida. Eu não tinha dimensão de como é a saúde mental. Achava que isso era coisa de pessoas pobres coitadas, né? De pobres coitadas ou de gente que tinha que já nasceu com esse problema, ou gente que Deus não olhou direito, que tinha alguma dívida com Deus. Por isso ficou louca, ficou maluca. Até o Pirei na Cena me mostrar que não, que a saúde mental está em todas e todos nós. A loucura é algo, como eu escutei de uma pessoa em tratamento, é algo que dá em ser humano, não dá em planta. Pelo menos até onde a gente se sabe. E isso foi fundamental para a minha vida. Evidentemente que nesse processo de Pirei na Cena tudo não foi tão rápido. Uma outra felicidade de estar aqui nessa tela é que, olhando essas 4 pessoas que estão aqui, nós começamos o grupo de Teatro Cor do Brasil, lá em 2010. Lembra, Fernanda, Caixa, Cláudia? Então, em 2010, com muitos questionamentos sobre o nosso papel nessa sociedade brasileira, a gente começa um grupo para discutir o racismo à brasileira. Porque até então nós também tínhamos dúvidas, né? Poxa, vivemos num país, o Brasil dizia, né? Uma democracia racial. Um exemplo para o mundo de como raças distintas poderiam viver harmoniosamente. E quando a gente fala raça aqui, né, a gente está falando de negra, branca e indígena, dos povos originários daqui. Só que não era bem assim. Na pele, no corpo e na cabeça, a gente não sentia isso. Por isso, em 2010, a gente, muito estimulado por Bárbara Santos e por um chamado africano, a gente começa o grupo Cor do Brasil. Por que um chamado africano? Porque nesse ano de 2010 aconteceu o 3º Festival Mundial de Artes Negras, na cidade de Dakar, no Senegal. O Brasil foi um país homenageado. E aí, poxa, os organizadores desse evento também convidaram o Centro de Teatro do Oprimido para mostrar uma produção com os afrodescendentes. Então isso revolucionou o próprio CTO, né, para a gente ver quem eram as pessoas negras que trabalhavam na instituição, e aí a gente criou a peça Cor do Brasil, ainda não era grupo, e a gente foi para Dakar. A gente também foi para Ziguinchor, para Kaolack, a gente fez uma caravana de solidariedade pelo Senegal com outros grupos de Guiné-Bissau, de Burkina Faso, do Mali e do próprio Senegal. Então, lá em 2010 foi quando eu pisei pela primeira vez no continente africano, e digo que isso me deu forças para seguir hoje, né? Pisar nesta terra de muita importância, a terra dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais. Então foi fundamental essa ação em 2010, pisar no continente africano, minha primeira viagem internacional, e tá aqui agora, né? 10 anos depois, com Fernanda, Caixa e Cláudia. A gente está sempre fazendo coisas juntas nesse sentido. De lá para cá, eu continuo trabalhando no Centro de Teatro do Oprimido como Coringa. Também estou atuando nesse projeto que a Cláudia Simone falou, Teatro das Oprimidas, e a gente segue multiplicando esse método, segue multiplicando o Teatro do Oprimido. O Cor do Brasil existe até hoje, o grupo de Teatro do Oprimido Pirei na Cena existe até hoje. A gente segue discutindo questões do racismo aqui no Brasil, o movimento, né? Tem um movimento negro que segue discutindo isso aqui no Brasil. E aí, por que a gente falar disso, de um movimento negro? Por que discutir? Que coisa chata falar de racismo. Por que todo mundo não pode viver harmoniosamente? Para nós, negros e negras, né, brasileiros, vivendo no que a gente chama de diáspora, nossos ancestrais vieram trazidos para cá escravizados, do que a gente tem notícia, a gente não sabe de onde exatamente a gente veio, porque tem um processo de apagamento e de silenciamento que também faz a gente ficar assim, meu Deus, de onde eu vim? Será que eu existo mesmo? Ah, você veio de África. Mas África é muita coisa, né? Mas, enfim, essa sociedade brasileira, que tem cerca de 210 milhões de pessoas, majoritariamente, 54% da população é autodeclarada negra. Autodeclaração é como aqui no Brasil, então vocês vão ver, para pessoas que não são do Brasil, do continente africano, né? Pessoas negras de diferentes tonalidades. Se vocês olharem para essa tela, vocês vão ver diferentes tonalidades. E aí isso coloca a gente, né, neste bloco de negros e negras. Nem sempre foi assim.
Foi um processo muito difícil e doloroso, ainda é para muita gente falar isso, e isso causa muitas questões psiquiátricas, muitas questões na nossa cabeça que faz a gente, ai, será que eu sou quem eu sou? Sou negro, não sou? O que que eu sou? O que se sabe é que não é branco. Isso vale para nós, pessoas negras, e também para pessoas indígenas ou pessoas dos povos originários daqui. E somos nós quem sofremos as mazelas disso, né? Embora as pessoas brancas sejam minorias, elas estão no poder. Elas controlam tudo, das empresas, dão emprego, os meios de comunicação, enfim, o que é beleza, o que era, inclusive, ser humano. O que é ser gente e o que é ser são, ser uma pessoa que tem a sanidade muito boa. E cabe a gente lutar contra isso, infelizmente. A gente está nesse lugar de lutar. E aí a pergunta é, vivendo nessa sociedade racista, e o que é esse racismo, né? Quando você racializa outro determinado grupo de pessoas, sejam elas negras, indígenas, aqui no caso não brancas, e diz que elas são inferiores, são menores, e nem gente são. E isso vai causando um monte de questões nas nossas cabeças. Muitas questões que faz a gente se perder da gente mesmo, faz a gente ser uma pessoa insegura, faz a gente não acessar determinadas coisas e, pior, né? Como se a culpa fosse nossa. Está sempre responsabilizando a gente e não essa sociedade. Uma sociedade que gera loucura e que faz as pessoas enlouquecerem. Então, entre todas as questões aqui no Brasil do racismo que a gente tem que lutar cotidianamente, todos os dias, tem essa estrutura em que a gente fica se questionando. Gente, será que eu tô errado? Não, isso deve ser um problema meu, né? Não é bem assim, né? A gente vive numa democracia racial, então se é uma democracia racial, o problema é comigo. O problema não é do outro, ou da estrutura. Hoje, para a gente de cor do Brasil, a gente consegue compreender que não é bem assim, que o problema é da estrutura. O problema é de uma coisa chamada racismo, dessa desigualdade constante, dessa opressão que coloca a gente sempre no lugar de inferiorização. Mas, ainda assim, mesmo a gente sabendo, a gente também é afetada por isso. Muitas vezes a gente tem que chegar no grupo e falar, olha, hoje eu não estou bem. Aconteceu uma situação que me deixou assim sem ação, me deixou sem reação. Para ilustrar tudo que eu estou falando, porque eu falo muito, falo demais, eu vou pedir para o Caixa para mostrar um trecho do nosso espetáculo mais recente, Suspeito, e esse espetáculo talvez possa ilustrar bem o que eu estou falando. Caixa, já está pronto aí? Você pode mostrar, por gentileza? Então, olha, eu estou vendo aqui na tela. Está todo mundo vendo na tela? Eu estou vendo. Então, ótimo. Então, eu vou aqui desligar meu microfone e Caixa pode colocar.
Obrigado, Caixa. Então, essa cena termina com a seguinte pergunta. Isso é coisa da minha cabeça? Ou como estava lá em inglês, it's all in my head. Vocês de Moçambique que estão aí do lado da África do Sul, sei que a língua inglesa também é muito próxima, né, do cotidiano. Essa apresentação a gente fez na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2019. E aí que é interessante falar disso, de que aqui no Brasil, né, uma grande população negra, e também nos Estados Unidos, outro país do continente americano, que tem uma grande população negra, uma população negra até que é referência para o mundo, né, grandes pessoas negras que a gente pode citar, ainda assim essas pessoas, com todos esses destaques, sofrem racismo. No Brasil, a gente diz que racismo está conectado à questão financeira. Se você tem dinheiro, você não vai sofrer racismo, porque o dinheiro pode pagar tudo. Infelizmente, é um lindo engano. Porque mesmo com dinheiro, mesmo você podendo consumir, quando uma pessoa com essa tonalidade de pele, com essas tonalidades de pele que vocês estão vendo na tela, vão comprar, elas são perseguidas em lojas. Elas são constantemente vigiadas. E aí tem uma pergunta que fica para mim, que é: qual é a carga mental de ser o consumidor negro, uma consumidora negra, nesse contexto Brasil, nesse contexto Estados Unidos, Colômbia também, outros países aqui do continente americano, ou quando uma pessoa negra está em algum país da Europa? A gente tem diversos relatos, diversas situações de racismo, isso, né, com esses episódios de loja. Eu me lembro de um que é uma apresentadora estadunidense chamada Oprah Winfrey, é uma pessoa conhecida para além do país que tem, uma mulher negra, inclusive atriz, já fez vários filmes. Quando foi na Suíça, numa loja de joia, foi mal atendida pela atendente, que se incomodou por uma mulher negra ter dinheiro para comprar. Achou que aquela mulher, mesmo sendo quem era, uma apresentadora, muito conhecida no mundo, esta mulher não era digna de ter o atendimento, não era digna, era ser superior. E a pergunta é: para mim, ser consumidor negro é nem comprar. Às vezes está na loja, mas ao mesmo tempo se vigiando, porque sabemos que somos constantemente vigiados. Sua fala está falhando um pouquinho, Alessandro. Agora voltou, agora voltou. Vamos tentar. E aí, né, acho que eu parei aqui, quando a gente loja, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Aqui pergunta: isso é coisa da minha cabeça? Aí eu tô maluco, eu tô doido, é loucura minha, não pode ser. Eu tô vigiando, a gente fala aqui no Brasil. Mas, infelizmente, os dados mostram dados de morte. Há relatos de pessoas que morreram porque foram comprar, pessoas negras, e foram confundidas com suspeitas. Confundidas não, né? Porque é uma política racista aqui no Brasil. No ano passado, no mesmo período do George Floyd, um homem negro que foi morto pela polícia nos Estados Unidos, que teve aquela frase: eu não consigo respirar. Em pleno movimento, em plena situação de isolamento social, esse homem foi morto lá. Gerou protesto no mundo inteiro. Aqui no Brasil teve uma situação semelhante, chamado Nego Beto, um homem negro do estado do Rio Grande do Sul, foi morto por um agente, um segurança de uma loja de supermercado, da rede Carrefour, uma rede de supermercado francesa que tem aqui no Brasil. E é isso, ele só queria comprar. Mas ele morreu por ser negro, por querer comprar. Esta é a carga mental de ser um consumidor, uma consumidora negra, como a gente mostra naquela cena. Para além disso, a maioria da população negra no Brasil vive em favelas, vive em comunidades, né? em lugares onde a habitação é um pouco precária. Esse é o lugar que é colocado para a população negra e indígena. Ainda assim, a polícia, onde eu moro agora, no conjunto de favelas do Viradouro e Niterói, está tendo uma ocupação policial. O que é isso? A polícia alegando que aqui tem tráfico de drogas, que tem traficantes, que quem mora em favela é gente perigosa,
A polícia ocupa esses lugares. Então, uma vigilância constante, como eu coloquei aqui, ó, é uma vigilância eterna. É algo que a gente fica não só com os nossos corpos presos, mas também a nossa mente, a nossa cabeça fica presa na gente mesmo. E faz a gente querer nem sair de onde a gente mora. Eu trabalho com um monte de jovens negros, eles morrem de medo de um bairro rico aqui de Niterói, ou ir no centro de Niterói, ou ir até o Rio de Janeiro, porque sabem que vão ser perseguidos, olhados, vigiados. Aí você fala, poxa, você tá maluco? Você tá doido? Nada a ver. Isso é coisa da sua cabeça. Mas, infelizmente, a realidade mostra que não é. Tem uma música aqui no Brasil que diz assim: a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai direto para o subemprego e para debaixo do plástico, que vai direto para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos, bem conectado com a fala inicial da Cláudia Simone. Infelizmente é uma realidade aqui no Brasil, mas eu quero dizer que a gente está aqui. Mesmo com tudo isso, né, esse racismo que nos afeta, inclusive afeta a nossa sociedade, a nossa saúde mental, a nossa subjetividade, nós somos pessoas criativas. Nós estamos aqui criando, nós estamos aqui conversando. Nós estamos aqui mostrando para o mundo um pouco dessa realidade brasileira, dessa realidade que também a gente vê em outros países do continente americano ou até da Europa, de como é para ser esse corpo negro em diáspora. Eu não sei como é em Moçambique, mas a gente tem uma amiga aqui da Gâmbia, que é a Mariama, e ela disse que conheceu esse racismo aqui no Brasil. Até então se via como uma pessoa, uma mulher. Aqui, ela se viu como uma mulher negra porque falam para ela constantemente: você é negra, negra, negra. Essa sociedade brasileira que classifica. E ela falou: olha, eu estou precisando inclusive de ajuda psicológica, porque é muito difícil essa realidade. Ou seja, então nessa diáspora do século XXI que ainda acontece, quando a gente se desloca, ainda assim somos constantemente vigiadas. Afeta a nossa saúde mental. Antes do Boal falecer, a gente estava fazendo uma pesquisa, né, Cláudia Simone? Não sei se você lembra, que era do delírio patológico ao delírio artístico. Lembro, Ou sim, seja, Ale. exato, né? Tem essa loucura, que a gente tem que sair dessa realidade, que adoece a gente, né, quando a gente sai da realidade. Mas a gente perdeu o tino. Mas para a arte, a gente também, né, para se expressar artisticamente, para construir metáfora, tem que sair dessa realidade tal como é. Quando a gente faz aquela cena, a gente não repete o que aconteceu na loja. Mas a gente faz, aí tem o som lá, tem o corpo como é movimentado. A gente precisa sair dessa realidade. Então é um delírio artístico. É um delírio que ajuda na criação, inclusive, para melhorar este mundo. Que é diferente do delírio patológico, que adoece, que torna a gente, inclusive, incapaz ou que não pode criar. A gente estava nessa pesquisa de como a arte pode ajudar no delírio patológico, tornando patológico para artístico. A gente aqui tem o Grupo Pirei na Cena, já fez trabalhos de teatro do oprimido em hospitais psiquiátricos, na saúde mental e tem tido bons resultados. Outras expressões artísticas também conseguem isso. Contudo, ainda assim a gente vê que para pessoas negras é difícil chegar. Tudo é mais difícil. E, no final, ainda querem nos culpabilizar pela loucura que essa sociedade racista impõe sobre a gente. Faz a gente se perguntar: isso é coisa da minha cabeça? Eu tô maluco? A gente sabe que não. Mas é muito difícil lutar contra isso. Por isso, a gente faz arte. Então, trouxe um pouco dessa experiência, da nossa experiência aqui, iniciada Cláudia Simone em 1997, com Pirei na Cena, essas 4 pessoas aqui a partir de 2010, para a gente ver como tudo está interseccionalizado, tudo está conectado. O racismo, a loucura, a saúde mental, o machismo, a LGBTQIA+fobia, tudo isso está conectado nessa sociedade que quer dizer que a gente é menos. Só que a gente existe. A gente está vivo, a gente está vivas. E assim a gente vai ficar. E isto não é coisa da minha cabeça. Muito obrigado. Alessandro,
Muito obrigada. Nossa, você trouxe informações muito profundas e, ao mesmo tempo, também muito caras. Acho que não só para mim, mas para os companheiros, não só que companheiros e companheira que está aqui, mas também os que conjugam com a gente no coletivo Madalena Anastácia e no coletivo Cor do Brasil. Né? Você falou desse racismo à brasileira que faz a gente enlouquecer, né? Que faz a gente tentar até esquecer que é negro para tentar respirar, assim como o George Floyd não conseguiu. Você trouxe esse chamado africano quando você falou do Feijman, né? E eu queria assim rapidamente dizer que o Feijman, ele revolucionou a minha cabeça. Não que não que antes disso eu não entendesse, eu não soubesse que eu era negra, que eu sou negra, mas no sentido da arte, sobretudo, o Feijman realmente me trouxe uma outra perspectiva de olhar a arte enquanto pessoa preta. Então, esse chamado africano realmente foi um chamado para mim e para você, né, e para quem teve a oportunidade de participar. E assim, eu agradeço muito a Bárbara Santos por ter por ter aceito o convite e levar o grupo Cor do Brasil para lá. Nesse inteirinho, agradeço a Cláudia por ter me convidado a ingressar no grupo Cor do Brasil e agradeço ao Cachalote por ter me apresentado o CTO, que era um lugar que eu não conhecia. Então, acho que esse chamado africano ele vem desde essa época aí, né? Quando o Cachalote me apresenta, depois o convite da Cláudia, e assim foi. E aí você falou também de como essa carga mental impossibilita, muitas vezes, o nosso caminhar. Como essa carga mental nos trava, nos engessa de tal maneira que a gente enlouquece. E aí chegar nesse delírio artístico é um processo muito longo, né? A gente mais do que ninguém sabe disso, é um processo muito longo que a gente não consegue sozinho, isso é um fato, a gente não consegue sozinho, a gente consegue compartilhando e conjugando com outras pessoas. E aí é nessa seara que eu quero, que eu queria pedir para a Cláudia fazer essa fala dela, né? Já instigando com essa pergunta. Cláudia Simone, até que ponto essa carga mental de ser uma mulher negra, artista, agora morando na França, capitaneando vários projetos que você faz, como é que essa carga mental te afeta de tal maneira que você ainda consegue, de alguma forma, transformar essa carga mental em delírio artístico? Eu acho que esse processo não deve ser fácil, obviamente, mas essa é uma manivela que você vai poder dizer com muito mais expertise do que eu, mas é uma manivela árdua, que queima na mão, que espeta. Ufa! Conta pra gente um pouquinho, Cláudia, sobre essa carga mental que se transforma em delírio artístico. Obrigada, Fernanda, por essa já instigante pergunta e também por... É incrível como a gente aprende muito todos os dias ouvindo a nossa própria história. É muito impressionante aqui entre a gente, nesse bate-papo que se estende para além de nós, como a gente resgata a importância da narrativa como sujeito e não como objeto da história. E aí vou fazer esse link com a sua pergunta já, mas eu queria dialogar um pouco com a fala do Alessandro, porque isso é coisa da nossa cabeça que foi uma pergunta instigante e que só foi possível ser colocada porque tem uma conexão direta com o que o Cachalote falou sobre a estética negra,
só existe estética negra se tiver corpo negro em cena. E essa pergunta só vem porque é esse corpo que é atravessado por tudo o que Alessandro descreveu na fala dele. Quando ele fala para a gente de onde que vem essa história do racismo à brasileira e como ele se situa no nosso país, o nosso corpo preto está registrado dessas vivências que a gente chama de racismo cotidiano. É assim que a gente começa a aprender a dar nome às coisas. E aí, acho que é muito importante a gente dar nome a essa tela preta que se apresenta. Porque essa tela preta que está se apresentando aqui é uma tela preta que os passos vêm de longe. Não é à toa que a gente lembrou da convocação, né? Esse chamado africano, quando a gente foi para Dakar. E é importante nomear que esses espetáculos que a gente apresentou até agora têm a direção dramatúrgica de Bárbara Santos, que é uma mulher negra, que está na cena artística brasileira e que precisa que a gente possa devolver essas cenas que são sempre roubadas da gente. Roubadas em que sentido? Porque muitas vezes o teatro do oprimido e o teatro das oprimidas é visto como um movimento social mais tirado da sua potência artística. E aqui a gente está vendo que esse fazer artístico de negros, negras e negres arrasta uma multidão de propostas metodológicas, uma multidão de conceitos, uma multidão de possibilidades de escritas e narrativas, e arrasta também uma multidão de urgências que é forjada nesse nosso corpo preto. E o que a gente está fazendo aqui? Restituindo cenas roubadas. E eu acho isso genial como proposta de artes cênicas no cenário brasileiro, no teatro do oprimido e no teatro das oprimidas. E isso só é possível de ser feita por quê? Porque são esses corpos pretos que, através da sua vivência, pele, coisas da sua cabeça, devolvem a arte como possibilidade de liberdade. É disso que a gente está falando. Mas para chegar nesse lugar de liberdade, essa carga mental, ela é atravessada por todo esse racismo que forjou a sociedade brasileira. Quando o Alessandro falou dessa coisa da sua cabeça, ele até fez uma pergunta de como é você, consumidor negro, né, que viaja, que está indo para outros países, ou mesmo no nosso próprio país, né, mesmo no Brasil. Como é a gente entrar na loja e ser perseguido? Como é a gente entrar na loja e não ser considerado cliente? E aí me lembrei de uma situação que eu passei aqui na França no dia da minha qualificação. Eu, por ter sido impactada muitas vezes por essa violência do nosso corpo negro não ser visto como um corpo consumidor, eu desenvolvi uma defesa, uma estratégia de defesa. Esse corpo negro vai sempre no mesmo lugar, numa loja que escolhe para que todo mundo vai me conhecer, eu vou virar amigo de todo mundo. Isso supostamente criaria uma bolha de proteção. Até que um dia você vai nesse mesmo lugar que aparentemente você conhece e a dona da loja está lá. E a dona da loja é branca. E a dona da loja diz para você que você não é cliente, que você não pode tocar nas roupas, nem nas flores, nem no que você vai comprar. E o impacto do racismo na subjetividade é tão grande que às vezes a gente fica sem fala. É estranho porque o meu corpo está ali várias vezes, escolheu esse lugar como estratégia de proteção, mas a gente não está protegido. Porque a gente não está protegido do racismo que cotidianamente exclui os nossos corpos desses lugares, desse lugar de artista, desse lugar de consumidor, desse lugar de produtor de conhecimento. Cada dia, em todo momento, a gente tem que sair armado. Essa carga mental está esperando. Quando que vai ser a minha vez? Que hora que eles vão me atacar? Por que eles vão me atacar? A gente sabe. Mas
a gente tenta produzir estratégias para que a gente possa se proteger. E nem todo dia ela funciona. E às vezes, quando você está desarmado ou no lugar que você acha que você construiu um espaço de existência onde esse corpo e essa corpa preta é respeitada, ali você é atacado. Então, esse corpo, essa narrativa do Alessandro, se é coisa da minha cabeça, muitas vezes, em todos os lugares, sempre foram repetidas, porque é tão absurdo a gente imaginar que, com todas as possibilidades de acesso à informação, à transformação, análise, pensadores, o racismo tem essa faceta tão cruel e engendrada em todas as sociedades. Não é só a sociedade brasileira. Aqui a gente está falando especificamente da sociedade brasileira, né? Mas o racismo está em todas as sociedades que colonizaram outros povos, principalmente os povos negros, desejando que esse corpo fosse inferior. E aí a gente é afetado sim. Por quê? Porque é esse corpo negro que é assassinado nas comunidades, esse corpo negro que tem a polícia que vigia o seu cotidiano, como falou Alessandro. É esse corpo negro que as balas são sempre achadas. É nesse corpo que as balas encontram eco. Por que será? E esse corpo fica recebendo essas informações, que é um corpo matável, um corpo descartável, um corpo sem nenhuma importância. E a gente faz uma conexão com esse momento pandêmico, principalmente no Brasil, que a gente tem agora, nessa semana, mais de 522 mil mortos, e a grande maioria desse corpo morto que foi levado pelo vírus da Covid são corpos negros, porque tem um vírus que mata e continua matando muito antes do Covid e que está instalado na sociedade brasileira há séculos, que é o vírus do racismo, o vírus do racismo, o vírus do sexismo, o vírus da LGBT-fobia, como o Alessandro colocou. E é desse vírus que a gente vai falar. Mas cada um aqui está falando de uma perspectiva. E aí a pergunta que me vem é: como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Como colocava Lélia Gonzalez, nossa intelectual feminista brasileira. Como é que a gente fica? Onde a gente espera que amanhã seja esse corpo que talvez ache a bala perdida. É esse corpo que talvez seja obrigado e que é obrigada a trabalhar todos os dias no meio de uma pandemia sem recursos de socorro nos hospitais brasileiros. Como é que a gente fica se cada dia, a todo momento, a gente fica na tensão de saber quem será a próxima vítima do Covid, quem será a próxima vítima da polícia brasileira, quem será a próxima pessoa que vai ser expulsa de uma universidade tendo seus créditos desvalorizados porque passou na cota, porque no Brasil tem um sistema de cota de um sistema de cota para negros, população branca pauperizada, é assim, né, que fala ali, indígenas dentro das universidades. Pobre, pauperizadas, pobre, dentro das universidades. E essas pessoas são excluídas de forma muito violenta, porque a gente também considera a linguagem uma forma violenta. A linguagem te expulsa dos lugares onde você, com muito trabalho e muita dedicação, muito esforço, nunca sozinho, porque a gente não está falando de meritocracia, você fez tudo, por isso que você conseguiu. A gente não está falando disso, porque a gente não acredita em meritocracia, a gente acredita no que essa tela preta está trazendo como ação concreta. A gente acredita na solidariedade, e a gente acredita na comum unidade, que é caminhar junto na construção de um plano ou de um trabalho artístico ou de uma sociedade que a gente quer. Falando disso tudo, eu vou chamar também uma Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo, que disse para a gente que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E aí eu vou fazer uma conexão com o que Fernanda me perguntou.
como é que, com toda essa carga mental, eu sou afetada como mulher negra, artista, e transformo um delírio num delírio artístico. Então, é importante dizer que eu delirei. E delirar no sentido de que é tanto sofrimento, que às vezes o corpo não suporta. E quando esse corpo não suporta, ele usa outros mecanismos para que ele possa continuar vivo. Então eu delirei. Delirei no sentido patológico, no sentido de saúde mental. E esse delírio veio de onde? Esse delírio veio de todo o processo de percepção, conhecimento do meu pertencimento étnico-racial. Porque a gente fala, eu nunca tive dúvida de que eu era negra. Eu também nunca tive dúvida de que eu era negra. Negra com uma melanina mais clara, sim. Negra que a sociedade diz que eu era parda, né? Fazendo essa separação da população negra pela melanina que ocupa essa pele, que tem toda uma história também ligada à parda, à mulata, essas corpas das mulheres negras que são feitas para a comercialização. Então, eu delirei, porque quando eu tive consciência do que é ser negra, não é tornar-se, é ser negra na sociedade brasileira, eu também tive conhecimento de todas as violências que atravessam esse corpo. E esse corpo, meu corpo foi atravessado na universidade, nos espaços de poder onde eu ocupei, por exemplo, coordenando uma obra social salesiana chamada Oratório Mamãe Margarida, onde eu conheci Alessandro Conceição, um trabalho importante, maravilhoso na comunidade de Niterói, mas que na época não admitia que o meu corpo preto poderia ser coordenadora desse espaço. Quando eu tive consciência de toda a violência que sofri, quando eu entrei na universidade, Unirio, no Rio de Janeiro, querendo ser uma atriz negra num espaço que já não era dado para mim, que era o espaço da universidade, ainda querendo ser atriz. Era muita pretensão querer ocupar este lugar que a branquidade guarda para ela como perpetuação de privilégios. Se eu podia ser atriz, né? Como é que eles iam narrar a minha história sem mim? Mas aí que está o pulo do gato. Não existe estética negra sem corpo negro. E aí a gente cria estéticas, a gente cria propostas de transformar os delírios em delírios patológicos em delírios artísticos. E como é que foi possível fazer isso também? Na pesquisa, como a Alessandro já colocou, junto com o Centro de Teatro do Oprimido, Cachalote Matos, Pirei na Cena, desenvolvendo a estética do oprimido. Avançando na nossa história de construção artística através do teatro das oprimidas, eu concebi um espetáculo Me Editar nas Águas que Me Atravessam. Por que Me Editar nas Águas que Me Atravessam? Porque foi a possibilidade de transformar os delírios patológicos nos delírios artísticos. Foi a possibilidade de não adoecer definitivamente diante do impacto do racismo da minha subjetividade. Foi muito impactante para mim ver mulheres negras morrendo no sistema de saúde brasileiro. O SUS, que a gente apoia, que a gente valoriza, viva o SUS, mas que a gente não pode esquecer que esse sistema também é atravessado pelo racismo estrutural brasileiro. E esse racismo estrutural brasileiro poderia ter evitado muitas mortes, uma delas a morte da minha mãe. Mas não só da minha mãe, de milhares de mulheres negras brasileiras que morreram com diabetes, que morreram por falta de assistência, que morreram durante o parto, que morreram por uma operação que não aconteceu no momento exato. E ter conhecimento de tudo isso me fez pirar na cena. E pirando na cena, eu resgatei os delírios como uma possibilidade de libertação e com uma possibilidade de construção artística. Então, eu vou passar para vocês um pequeno extrato do espetáculo Me Editar nas Águas que Me Atravessam, que é, na verdade, uma narrativa
uma narrativa de como o racismo impacta a subjetividade das mulheres negras e atravessa o corpo dessas mulheres. Ele é atravessado pelas perdas dos seus filhos, dos seus parentes, perdas de possibilidades de ocupar outros espaços sociais e, ao mesmo tempo, como é que a gente usa o delírio para socorrer a vida. Esse espetáculo foi dirigido também por Bárbara Santos, que fez uma investigação estética profunda sobre a sonoridade da cena, trazendo os sons da cozinha, da casa e também os cheiros. Uma pesquisa que encontra Cachalote Matos, que coloca em cena a nossa ancestralidade negra num corpo vazado de ferro, esse corpo que foi cheio das ideologias da branquidade e que se propõe se despir da opressão nua e crua em cena para resgatar a negra atitude das mulheres negras no cenário artístico brasileiro. Então vou partilhar para vocês aqui um momento do espetáculo Me Editar. Só um minuto, para eu ver se... Cláudia, Oi. eu vou me despedir porque eu tenho que levar as crianças. Já vai dar 11h30 no horário do Brasil, então eu tenho Tá que levar bem, as crianças Ale. lá para baixo. Eu quero Certo. agradecer, muito obrigado pela partilha e nos vemos em breve novamente, tá? Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Cadê as crianças? Manda as crianças para sair para dar um tchau, né, gente? Isso é comunidade. Elas correram. Estão Correram, ansiosas para ir né? embora. Tá Tchau. bem. Beijo, amado. Obrigada. Então, podemos? Podemos, Fernanda? Tá aparecendo? Ah, então eu vou passar esse extrato do espetáculo e a gente comenta depois. José, mataram? João, sumiram! Joaquim, abandonado. Pedro morreu na vaca. Morreu na vaca.
E aí, para a gente retomar, né, a pergunta, escolhi passar esse extrato porque a pergunta da Fernanda é muito pertinente, porque para transformar um delírio patológico num delírio artístico, tem um processo de entender primeiro que corpo é esse que está na cena, entender o pertencimento étnico-racial desse corpo e também ter todo um trabalho que é necessário de construir personagens ficcionais, sabendo que esse personagem é baseado em personagens reais. Essa é a grande balança necessária para que esses delírios patológicos possam se transformar em delírio artístico. Porque a construção desse texto, a forma de narrar, toda a história que é colocada em cena tem partes de uma narrativa muito individual, que na verdade também é uma narrativa coletiva e que só no processo de pesquisa estética é possível entender que esse corpo preto que vai em cena não conta a história de uma única pessoa, conta a história de várias mulheres brasileiras, conta a história do genocídio de um homem negro no Brasil. Por isso eu escolhi Pedro, João, José. É um cenário que a gente, não é um cenário, é uma realidade que a gente vive constantemente na realidade brasileira. O medo de perder o nosso filho preto, o sobrinho preto, o irmão preto, o marido preto, porque a gente está falando de genocídio da população negra. E, ao mesmo tempo, quando a personagem que vai para a cena é Maria, José, né? Maria. Quando a personagem vai para a cena, Maria foi transformado, o nome próprio foi transformado em adjetivo para empregada doméstica. Então todo mundo disse: eu tenho uma Maria lá em casa, como se Maria, que é o nome próprio, significasse diretamente empregada doméstica. E quando a gente tem uma Maria lá em casa, a gente também tem uma escrava lá em casa, porque Maria está conectado com as mulheres negras que vieram roubadas do continente africano, chegaram ao Brasil, se tornaram as escravas de ganho que vendiam o seu trabalho, muitas vezes vendiam o seu corpo para trazer dinheiro para os patrões. Essas mulheres que ficavam em casa, que limpavam, né, as casas, as mulheres negras da Casa Grande, essas mulheres que herdaram o título de mucama e que, com o passar dos anos e ressignificação do racismo, hoje elas são, na sua grande maioria, empregadas domésticas. Está tudo interligado, porque essa empregada doméstica tem que cuidar do filho do patrão enquanto o seu filho está na comunidade. Essa empregada doméstica não pode ler, porque está o tempo todo, não pode nem sair dessa casa. É uma escravidão moderna. Por isso, a luta constante pelos direitos das empregadas domésticas. E quem sou eu? Eu sou neta, sobrinha, filha de Maria. E esse delírio artístico e esse delírio patológico me possibilitou usar a linguagem artística para reivindicar essa cena roubada de todas as mulheres brasileiras. O direito de se narrar em cena, de contar a sua própria história e ocupar qualquer lugar na sociedade que lhe é de direito. Muito bem, Cláudia. É isso, dessa maneira que a gente trabalha o delírio artístico, o delírio patológico. Fala, Cachalote. Dentro do cinema, né, eu estou pensando, trazendo um conceito, né, de afabulação, de afabulação crítica, de pensadoras norte-americanas. Então é um pouco isso, né? É o direito de a gente fabular sobre a nossa própria história, porque sempre quem fabulou sobre a gente foram os brancos. Então, além do corpo negro estar em cena, mas também o corpo negro está em espaço de decisão, espaço de poder, né? Então, a gente está falando aqui de isso em relação ao Brasil, né? A gente está falando de espetáculos que foram dirigidos por mulheres negras, pensado por cenógrafo negro,
Então tem toda aí uma fabulação a partir do nosso jeito de ver, do nosso olhar. Isso, a gente tem o direito de fabular, de criar personagem, de fabular sobre, porque quando a gente não fabula, alguém vai fabular sobre, né? E aí a Fernanda, né, falou muitas coisas e me provocou lá falando assim, como essa troca com os usuários de saúde mental, né? Eu confesso que quando a Cláudia me fez o convite lá em 2000, falou assim, pô, negão, gostaria de trabalhar com você, só que eu só vou te convidar quando tiver dinheiro. Vou te convidar. E eu falei assim, pô, mas trabalhar com maluco, né? Pessoal, não sei, tinha muitos preconceitos. Eu acho que todo encontro é troca. E nesse encontro com o Pirei na Cena, eu recebi muito mais do que deixei. Eu aprendi muito com os usuários de saúde mental, o quanto são criativos, o quanto são tão potentes e engraçados, e o quanto isso me fez ser uma pessoa melhor, porque eu quebrei muitos preconceitos assim, dentro de mim, né, e ver a possibilidade disso acontecer. Só tenho a agradecer por isso, Cláudia, de me fazer uma pessoa melhor nesse encontro com o Pirei na Cena, isso lá em 2000. Olha quanto tempo a gente trabalha junto, né? Pensa junto sobre essa estética negra na cena, enfim. E aí, o Alessandro está falando do Fesman, mas também a gente precisa falar do nosso encontro com Moçambique, né? Eu comecei a ter essa percepção negra e influenciada no meu trabalho, assim como a Fernanda teve lá no Fesman, no Senegal, antes, porque eu tive o privilégio e a oportunidade de estar em África em 2007 com Guiné-Bissau, lá em Guiné-Bissau, e depois, em 2008, lá no CTO Maputo. E lá no CTO Maputo também essas questões psicológicas apareciam. Eu tive uma oportunidade de trabalhar só com os homens, né, lá no CTO Maputo, e aí está falando sobre opressão feminina. Né? E aí ele falou assim, pô, mas eu, enquanto homem africano, eu gostaria de ser esse homem que lava a louça, que cuida da casa, mas o que meus amigos vão pensar em relação a isso? Então, uma das falas de um dos participantes foi isso. O que meus amigos vão pensar? E aí a gente transformou esse delírio em delírio estético e nasceu um poema sobre o galo, né? O galo gostaria de cuidar do pinto, mas o que os outros galos vão pensar? Super bonito, assim, enquanto metáfora, lá em Moçambique. Então, esse impacto que transformou meu trabalho em relação às questões negras, principalmente, começou um pouco antes, em 2008, 2009, nesse contato com Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, e se completou em 2010 no Fesman. E você também foi a Moçambique depois, você e a Alessandro, trabalhar com o pessoal do CTO Maputo, né? 2016. 2016 agora. Fomos em 2016 em Maputo, e como a gente fala desse corpo que transita e que compartilha experiências, também Maputo passei uma experiência muito interessante no sentido da estética, que eu estava sendo traduzida, porque o grupo que fez a oficina com a gente eram 72 pessoas, só que esse grupo falava Ningalá, e eu não falo Ningalá. Então a Maria estava lá para traduzir para a gente em português. E no meio da oficina, a Maria fala: não vou traduzir mais, não. Eu achei que era brincadeira. Falei, Maria, não, Cláudia, estou muito cansado, o sol está quente, não vou mais conseguir traduzir. E ela não traduziu mesmo. 3 horas de oficina. E em 3 horas de oficinas, foi a imagem e o ritmo que me possibilitaram seguir trabalhando com o grupo e proporcionar mudanças na estética do espetáculo, porque é esse corpo que fala, esse corpo que narra e esse corpo que conta. Bem, a gente teria muita coisa para falar aqui, né, Fernanda? Mas a gente ainda tem o nosso convidado que vai chegar e dar sua posição com relação ao tema que a gente está abordando. Eu acho muito importante que a gente fale que todo esse coletivo e que a nossa prática tem forjado conceitos que tem feito com que a gente possa analisar a nossa prática e ocupar o lugar de teoria.
uma teoria encarnada, uma teoria que nasce da nossa prática. O Cachalote falou da possibilidade de fabular, né, de criar fábulas. Eu quero também sublinhar a possibilidade de criar conceitos que emergem desse corpo negro. Por isso, estou desenvolvendo o conceito de escrevivência preta cênica, dialogando com a escrevivência de Conceição Evaristo, mas no campo das artes cênicas, porque o que a gente produziu nesse tempo de teatro do oprimido e teatro das oprimidas que a gente faz é uma intervenção necessária quando o teatro e a metodologia que a gente escolheu tomou como eixo central a racialidade e a questão de gênero para impulsionar os diálogos e a produção artística que a gente queria. Então, acho que é super importante a gente popularizar agora os conceitos que a gente vem desenvolvendo a partir da nossa prática teatral. Bom, agora a gente queria convidar o nosso parceiro aí de Moçambique, Richard Cubana, que é ator de teatro do oprimido, e a gente chamou ele aqui, convidou ele, né, fez essa convocação para que ele pudesse falar um pouco sobre, para que ele pudesse dar para a gente aqui, dividir com a gente um pouco desse panorama sobre a saúde mental aí em Moçambique, nos espaços onde o teatro do oprimido circula. Eu acho que para a gente seria importante fazer... a gente falou um pouco aqui sobre esse panorama brasileiro, né, com nós que somos corpos brasileiros, e queríamos saber como é que é na visão de vocês, aí corpos de Moçambique, negros também, mulheres e homens, que pudesse falar um pouco para a gente sobre esses atravessamentos e essas cargas da saúde mental na nossa subjetividade, né? No nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana de um modo geral, né? Porque a gente sabe que a saúde mental é uma ferramenta, agora com a palavra apropriada da coisa, né, como uma ferramenta que queima, que nos enlouquece, né, que nos movimenta assim de uma maneira muito pesada, muito amarga nesse sentido. Então, acho que seria legal o Richard, nosso companheiro aqui que está junto com a gente, poder agora falar um pouco desse panorama da saúde mental aí nesse cenário de Moçambique. É com você, querido. Olá, eu sou Rachid Geraldo Cubano, faço parte do grupo teatral do oprimido de Moçambique e, bom, dizer que eu estou desde 2012 no Teatro do Oprimido. A gente vem trabalhando principalmente nas áreas, na área da intervenção social, que é falarmos mais ou menos daquilo que são as pesquisas feitas. O produto final dessas pesquisas nós tomamos e trabalhamos com essas pesquisas para o melhoramento de prestação de serviços ao público. E em relação ao racismo, dizer que o racismo no nosso país é institucionalizado, não só em Moçambique, mas também na África Austral também o racismo é institucionalizado. Isto porque em alguns casos, em Moçambique, por exemplo, alguém nas placas, nos setores públicos, tem placas que é proibido entrar de calções, é proibido entrar de chinelos, mas quando chega o branco, ele entra. E as oportunidades também que temos favorecem mais aos próprios brancos. E segundo os nossos hábitos e costumes, também nós como negros, nós acreditamos que os brancos é que pensam mais em relação a nós. Portanto, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer e a avançar neste momento em relação àquilo que é o racismo. Dizer que o teatro do oprimido é uma das ferramentas extremamente importantes para o nosso país, porque com o teatro nós conseguimos mudar muita coisa e melhorarmos as vidas das comunidades mais vulneráveis. E o meu muito obrigado e obrigado mesmo. Quero agradecer a Moçambique, agradecer a todos que participaram da mostra, a Fernanda e a Carol pela organização dessa conversa tão essencial para os passos que a gente ainda vai dar junto. Obrigada!
Obrigado, só tenho a agradecer também. Muito obrigado. Bom, eu também quero agradecer e eu fiz aqui milhões de anotações sobre sobre muitas coisas que foram ditas aqui, que muitas delas me tocaram, e eu tenho certeza que vão tocar a vocês também, que estão aí participando da 9ª Mostra Internacional de Teatro do Oprimido em Moçambique. Quero agradecer ao companheiro Alvin por ter também possibilitado a nossa partilha, a nossa troca. A gente espera, assim, muito em breve poder estar juntos fisicamente, né, para que a gente possa dar as mãos, nos dar um abraço, né, e continuar criando estratégias para seguir nessa luta, né? Luta do racismo, luta da saúde mental, luta das mulheres. Eu acho que isso é extremamente importante e eu tenho certeza que a população de Moçambique, que está aí agora assistindo nossa fala, vai sentir essa conexão que a gente está sentindo aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos e todas que estão aqui. Eu mando um beijo e espero que a gente esteja junto o mais breve possível.